Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e acompanham. Lembrando que se você for até o fim, se você assinalar com o polegar para cima e, principalmente, se você participar mandando mensagens escritas ou orais, comentando, formulando perguntas ou fazendo alguma retificação, você contribui para que a plataforma que nos transmite faça uma maior divulgação do canal. Lembrando que o canal não é monetizado e nós não vamos ganhar nada com isso. Bem, fizemos uma reflexão para o estudo bíblico de hoje sobre uma passagem bíblica que diz que quem não encarar o evangelho como criança não vai ver o reino dos céus, né? E nós vemos o título no texto que eu enviei para as pessoas: ser criança para ser cristão. Poderia ser: é preciso agir como criança para ser cristão? Ou é preciso agir de certo modo ou sob certos aspectos como criança para ser cristão? Mas aí ficava muito longo para um título, né? E fizemos esse título, que merece alguns reparos, mas é o que dá para fazer, né? Então, primeiro fizemos algumas considerações sobre ser criança e ser cristão. Porque se estamos falando em ser criança e ser cristão, estamos falando do que é ser cristão, né? Embora não seja esse o foco, a ideia central do texto e do estudo, mas estamos pelo menos tangenciando esse assunto. E se pode dizer muita coisa sobre ser cristão. Tem muitas considerações a fazer, muitos aspectos a considerar. Mas não dá para a gente abordar todos os aspectos de uma vez, né? E a gente pode abordar um aspecto de cada vez, então vamos conversar hoje sobre uma certa atitude de criança que deve fazer parte do cristianismo. E por que estamos dizendo que existe uma certa atitude de criança para que sejamos cristãos, ou verdadeiramente cristãos, ou essencialmente cristãos? Porque lá em Mateus 18, nos versículos 3 e 4, estou citando Mateus e vou fazer muitas citações bíblicas nesse nosso estudo de hoje, porque a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, que nós consideramos revelada, né? E consideramos revelada porque tem várias profecias bíblicas que se cumpriram e tem toda uma análise que mostra que a Bíblia é revelada, que não é objeto desse estudo, mas já tratamos em outro estudo, né? Então, aqui nós seguimos a Bíblia, que lá em Mateus, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, 2 versículos desse capítulo, os versículos 3 e 4, dizem, abre aspas aqui, porque eu vou citar ipsis literis. E disse, no versículo anterior, era Jesus que estava falando. E disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Olha, quando ele diz, se estabelece uma condição, se não vos converterdes como meninos, de modo algum. Então, é uma condição que, se contrariada, exclui. É uma condição sine qua non, para usar a expressão que o teólogo gosta de expressão latina, né? Que jurista também gosta. Então, para entrar no reino dos céus, tem que ter uma certa atitude de criança. Não é ser criança em tudo, né? É ter uma certa... Qual era a atitude de criança? Era do que aqueles meninos que queriam chegar perto de Jesus estavam tendo. E o que é que aqueles meninos que queriam chegar perto de Jesus
Que atitude eles estavam tendo? Bom, em primeiro lugar, eles estavam procurando alguém que eles estavam reconhecendo como o Messias prometido, porque certamente na cultura da época em Israel havia uma grande expectativa da vinda do Messias. E a sociedade inteira conhecia as profecias do Antigo Testamento, porque os judeus eram estudiosos das Escrituras. E eles tinham sinagogas que eram pontos de reunião em que as comunidades estudavam a Bíblia. E eles tinham mestres que discorriam e pontificavam sobre a Bíblia. E toda criança estudava, porque aí aos 12 anos, eles passavam por um rito de iniciação, que certamente podemos dizer que era um rito de iniciação à vida adulta. Era a transição de menino para homem ou de criança para adulto. E por que uma transição dessa aos 12 anos? É muito cedo para você dizer que com 12 anos você é adulto? É hoje. Na época não era, né? Até porque não existia esse conceito de adolescência. Ou você era criança, ou você era adulto. Né? Até muitos séculos depois, na Inglaterra, por exemplo, o almirante Nelson, que foi talvez o maior almirante da história da história naval da Inglaterra, que é uma grande história naval, né? Ele entrou na Marinha Inglesa com 14 anos, na Marinha de Guerra, e foi para a guerra, e perdeu um braço, e ficou cego de um olho, e tem um bocado de história aí, por quê? Porque com 14 anos era homem. Né? Então, em Israel, com 12 anos, havia esse rito de passagem. E como era esse rito de passagem? O examinando, vamos chamar assim, né? o que estava passando pelo exame, pelo rito de passagem, ele tinha que ler trechos das Escrituras e interpretar. Ou podia até ter que recitar de memória textos das Escrituras e interpretar. Então, toda criança sabia disso, porque aqueles meninos que estavam lá podiam não ter 12 anos ainda, mas certamente estavam já se preparando para o exame, assim como hoje o estudante do primeiro semestre do direito já começa a se preparar para o exame de ordem, né? E os pastores hoje passam também por um exame de ordem quando terminam o seminário. Todo menino já estava no cursinho, vamos dizer assim, né? Já tinha um cursinho para o exame de ordem, que era o rito de passagem. E que cursinho era esse? Na sinagoga. Eles já criança frequentavam a sinagoga, e mesmo no ambiente doméstico. Né? Então, aquelas crianças estavam declarando o reconhecimento do Messias. Então, qual é a atitude infantil necessária para que se tenha acesso ao reino dos céus? É aceitar o Messias. Né? E porque a referência àquelas crianças, tinha adulto por ali também, que também estava aceitando. E aí um amigo me fazia um comentário no particular ontem à noite, porque leu o texto, e dizia, olha, aí a questão central é a confiança que a criança tem no adulto, principalmente nos que são próximos ali, como os pais. Né? A criança tem uma confiança muito maior. Josefina já tinha comentado isso aqui quando comentávamos entre nós o estudo a ser feito. Eu nem tinha feito ainda o texto. É dizer, olha, você diz uma coisa e a criança diz que é aquilo mesmo e confia. Né? Aqui lembra do meu neto, que alguém já quis orientá-lo a fazer a coisa de um jeito, e ele disse, não, eu vou fazer do jeito que o vovô ensinou. Né? Porque ele estava expressando ali uma confiança. E o acesso ao reino dos céus está ligado, portanto, à confiança que nós temos no Messias. E quem é o Messias? O Messias, ou Cristo, Messias no hebraico, Cristo no grego. Não vão pensar que eu conheço essas línguas, não. E ele tem o significado de o Salvador prometido. Cristo não é nome próprio, é esse título dado ao Salvador prometido lá no Antigo Testamento. Já no Gênesis tem uma alusão
passiva de ser interpretada assim, como anúncio do Messias, e em Isaías e várias outras escrituras do Antigo Testamento, a coisa é dita com muita clareza. Então, temos isso. Temos que nos converter em criança, está dito na citação do Mateus 18, 34. Se não vos converterdes. Ora, a conversão é uma metamorfose, é uma transformação de algo que é para algo que ainda não é. Né? Então, tivemos essa colocação do próprio Cristo. Você tem que se converter. Se estamos falando em transformação, estamos lembrando aqui que existe a alusão à figura da nova criatura. Então, é preciso ser nova criatura. E aí nós vemos algo sobre isso já no Evangelho de João, no 3º capítulo do Evangelho de João, o versículo 3 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí, não vamos entrar por um desvio temático, mas vamos fazer uma pequena alusão aqui, é um fato que nascer de novo aí não pode, não deve e não pode ser interpretado literalmente. Nascer de novo aí tem que ser entendido numa interpretação sistêmica ou sistemática. Tinha um jurista que foi membro do Supremo e depois decepcionou muita gente, mas ele dizia que a Constituição não pode ser interpretada em tiras. Né? E nós dizemos, a Bíblia não pode ser interpretada em versículos isolados. E aqui Jesus está falando de nascer de novo, para dizer a mesma coisa que disse lá no que foi registrado por Mateus, no capítulo 18, versículos 3 e 4, que acabamos de ler. Se não vos converterdes, nascer de novo aqui é passar por uma conversão. Que você pode usar a palavra transformação, ou pode usar a palavra metamorfose, né? Ou pode usar a figura de linguagem nascer de novo. E esse nascer de novo é alguém descrente que se torna outra pessoa quando, seguindo confiança própria das crianças no pai, ou como o meu neto, confiança no vovô, vou fazer do jeito que o vovô ensinou. Então, vou fazer do jeito que Cristo orienta. Então, é o lado infantil. Não quer dizer que a gente tem que ser infantil em tudo, né? De jeito nenhum. Mas é um lado que pode ser lembrado como criança. Então, sobre nascer de novo, nós lembrávamos aqui no apartado seguinte do texto, que é o segundo parágrafo depois da citação destacada, e o primeiro parágrafo depois da citação de João, onde nós escrevemos: tornar-se criança ou nascer de novo indica um recomeço. Então, aceitar a Cristo é recomeçar a vida. E se é para recomeçar, é para fazer diferente. Senão seria uma continuidade. Né? E reiniciar dando origem a algo radicalmente diferente. Para ser nova criatura, para ser uma nova vida, e a expressão nascer de novo indica uma nova vida, e muitas pessoas convertidas dão esse testemunho. Acho que quem conhece o meio evangélico já ouviu alguém dizer: olha, depois que eu me converti, eu passei a ter uma nova vida. Ou alguém, às vezes, aponta um terceiro: olha, fulano se converteu e agora tem uma vida nova, agora é uma nova criatura. Então, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, nós lemos: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, interpretar, eu não canso de repetir, é buscar um entendimento e o alcance. Uma coisa é um entendimento. Bom,
Nascer de novo significa mudança radical de vida. Mas qual é o alcance disso? Ah, você tem que ser como criança. Bom, mas qual é o alcance disso? Eu tenho que ir para os brinquedos infantis? Ou, me permitam aqui uma brincadeira, eu vou ter que chupar bico de novo? Claro que não, o alcance não chega até aí, né? Nem vou ter que mamar. Né? Então, qual é o alcance disso? E aí nós vemos lá na segunda carta aos Coríntios, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Muito bem, tudo se faz novo. Mas qual é o alcance desse tudo? De novo, estamos na literalidade do texto, o significado está na literalidade, ou esse tudo é tudo que é relevante para a relação entre Deus e os homens. Não é? Porque tudo se faz novo, mas esse tudo não significa que você tenha que deixar seu emprego, mudar de profissão, acabar seu casamento. Peraí, tudo, tudo não é tudo. Tudo é tudo daquilo de que estamos tratando. Tudo é tudo no que concerne ao tema que está sendo tratado. É como aquela história. O que pedir em nome de Jesus, tudo que pedires em nome de Jesus, assim se fará. Mesma coisa, não é tudo. Uma vez eu tive que dizer para um jovem de uma fé muito fervorosa, eu digo, então, peça para ser Deus, né? Você diz aí, Senhor, você já está aí há muito tempo. Me dê o seu trono por um tempinho, né? Então, é tudo que se harmoniza com a orientação dada por Cristo, ou dada pelas Escrituras, no sentido mais amplo. Né? Então, temos aí. Então, qual é o significado e o alcance do reinício radical? É uma conversão. E qual é o alcance da conversão? Em que consiste ser nova criatura? O que são as coisas velhas que já passaram? O que é o tudo que se faz novo? Eu conheci uma professora de um certo curso de psicologia que foi fazer um estudo em São Paulo. Acho que na década de 70 ou 80, por aí. E 80. E foi fazer um estudo sobre dependência química. E havia pessoas, havia um certo número de pessoas no lugar onde ela foi fazer o estudo que tinham um problema de dependência com o que na época era a droga mais potente, que criava uma dependência mais rigorosa, que era a heroína. E que não havia como você debelar essa dependência. Não sei se hoje tem algum outro caminho, mas na época o procedimento de psicólogos e de psiquiatras e tal era dar uma droga substituta, menos danosa. O sujeito tinha que tomar lá um medicamento que era uma droga também, que produzia efeitos psicotrópicos, né? e, e substituía, e o indivíduo não entrava na síndrome de abstinência de cocaína, porque estava tomando outra droga mais leve. Mas isso muitas vezes não dava certo. Tinha lá a sua margem de sucesso, mas tinha também alguns fracassos. E estava fazendo um estudo por isso. E no grupo de dependentes, houve um certo número de conversões. E aqueles convertidos deixaram de tomar não só a heroína, mas também a droga substituta. E não entraram em síndrome de abstinência. E aquela professora ficou muito impressionada com isso. E se converteu. Ou, pelo menos,
se decidiu, né? Porque tem aquela distinção que algumas pessoas fazem no meio cristão, no meio evangélico, entre o decidido e o convertido, né? O decidido disse, eu quero ser cristão, eu quero aceitar Jesus. Mas, às vezes, esse eu quero não tem a profundidade e o alcance necessário. Tem o significado, mas não tem o alcance, né? De transformar a pessoa em nova criatura. Então, a professora se decidiu. Ficou muito impressionada com aqueles resultados e disse, bom, então eu também quero ser crente. E voltou. E chegando de volta, sofreu muitas pressões no meio profissional em que ela trabalhava. E recuou. Né? Aí isso me faz lembrar algo que Paulo ouviu na estrada de Damasco. Né? É duro recalcitrar sobre os aguilhões. Ela não conseguiu recalcitrar sobre os aguilhões. E recuou. Mas, antes de recuar, deu o testemunho. Numa conversa particular, ela me contou isso. Então, o que é ser nova criatura? É não precisar mais de droga substituta. Quais são todas as coisas que se fazem novas? Aquelas pessoas que foram abençoadas com a libertação da dependência química, da mais poderosa das drogas, na época era isso, hoje tem outras drogas aí, mas na época não tinha. Então, aquelas pessoas, o que se fez novo para elas? Tudo que se fez novo para elas. Se fez novo a libertação da dependência química. E certamente mais alguma coisa. Se fez novo a nova crença, a nova maneira de ver o cristianismo e de confiar no Messias. Agora, não sei se aquelas pessoas tiveram que mudar de emprego, mudar de endereço, mudar de cidade, mudar de profissão, mudar de... Então, não sei. Né? O tudo é o tudo relacionado com aceitar a Cristo com a boca e com o coração. Né? Então, tudo se faz novo. Isso é a transformação radical. Por que essa mudança circunscrita à relação com Deus através do Messias recebe o nome de tudo, é adjetivado como tudo? Que tem um alcance de tudo. Tudo aí passa a ser um adjetivo. Isso aqui é uma totalidade. Isso é total. Tem a qualidade de ser tudo. É tudo do assunto que estamos tratando. É tudo para que as pessoas acessem o reino dos céus. Porque nós começávamos com Mateus 18, 3, 4, que diz, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, estamos tratando aqui de entrar no reino dos céus. E certamente daria um estudo específico dizer qual é o significado da expressão reino dos céus aqui, né? Tem muito pano para as mangas aí, tem muito que se estudar com relação a isso, mas podemos dizer assim, em poucas palavras, sem ter a pretensão de abordar satisfatoriamente o assunto, que o reino dos céus aqui não se refere apenas àquela vida pós-morte, depois da morte biológica, né? Quando os anjos anunciaram a chegada do nascimento de Jesus, disseram, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus já tinha chegado com Jesus. Né? Então, é um estado, é uma condição na relação entre Deus e os homens. Então, esse reino dos céus aí não é aquele gozo pleno, ou para usar a figura de linguagem bíblica, não é andar nas ruas de ouro, né? Bom, eu digo usar a figura de linguagem porque não quero também entrar na discussão desse assunto, mas
Não vou entrar aqui no debate sobre o que é literal e o que é figura de linguagem na Bíblia, mas certamente que na vida espiritual, a riqueza espiritual, o bem-estar espiritual não vai estar dependendo de ouro, de pisar em ouro. Pisar em ouro aí é uma alusão a uma situação de riqueza espiritual plena. Bom, mas ainda sobre conversão, aí na página 2 do texto que eu enviei, e eu fiquei sabendo que algumas pessoas não conseguiram abrir, fiquei sabendo há pouco. Nós dizíamos lá, o menino é o pai do homem, né? Voltando à importância de ser criança sob alguns aspectos, né? Então, vamos lembrar que, sobretudo, os estudiosos de psicanálise gostam de dizer que o menino é o pai do homem, né? Porque todas as experiências vividas na infância e já na primeira infância, elas teriam o poder de certo modo, formatar a nossa personalidade. E, inclusive, se diz que a personalidade se define e adquire os contornos básicos na primeira infância. E muito cedo a personalidade fica definida nos aspectos mais básicos. E então, voltar a ser criança, aqui podemos entender como voltar àquele momento em que a gente constrói, e no caso seria reconstrói, a configuração básica da personalidade. Para quê? Para ser nova criatura. Para receber figura de linguagem do nascer de novo. E se você vai nascer de novo, você precisa ser criança. E você precisa ser criança, precisa porque o que estamos tratando é da redefinição ou reconfiguração da personalidade. Então, é um desafio insuperável. Aí vem a pergunta, é possível? Aí, voltando aos saberes seculares, que dizem que o que é gravado nas nossas experiências mais sentidas, aquilo que é gravado passa a constituir uma memória indelével. Bom, se é assim, o menino é o pai do homem e não haveria divórcio de filho com o pai. Se nós somos filhos, no sentido figurado, da nossa infância, e se não tem divórcio entre pais e filhos, nós nunca nos libertaríamos da nossa infância. Por isso que a psicanálise diz que não trata de cura, trata de nos adaptar a conviver com a nossa realidade. Então, o que está sendo dito aí no Evangelho é que você pode reconfigurar essa personalidade. Não está dizendo que você vai apagar, que vai lhe desmemorizar, que vai lhe dar uma anamnese, uma amnésia. Anamnese é outra coisa, desculpe. A anamnese é um interrogatório que certos profissionais da área de saúde fazem para conhecer o estado rígido ou a doença do paciente. Mas eu estou falando aqui de amnésia, que é esquecimento. Você não vai esquecer a sua infância, nem mesmo os traumas da sua infância. Então, como é isso? Então, tem também na área do saber secular, né, os estudiosos daquelas doutrinas aquelas teorias, né, da chamada análise transacional, que é um tipo de psicologia que os psicólogos renegam e os administradores gostam, né? O administrador é pragmático e ela produz alguns resultados. O pessoal da análise transacional diz que você não apaga,
o que foi gravado, mas você pode gravar outra coisa por cima. Né? E parece que é isso que a Escritura está nos dizendo. Eis que as coisas velhas passaram, não está dizendo que foram esquecidas, está dizendo que passaram. E o que significa passar se não é esquecimento? As pessoas não esquecem, tanto que dão seu testemunho, vamos dizer assim, da vida anterior. Paulo é um dos que dá esse testemunho. Conta que fez perseguição e que testemunhou o apedrejamento de Estevão. Né? Então, passaram no sentido de que já não nos governam. Já não exercem um poder determinante sobre nós. Mas tudo se fez novo. De novo, vamos lembrar que o tudo tem um âmbito para ser tudo. Né? Tudo se fez novo. E por que se fez novo? Porque você gravou alguma coisa em cima. E o que é que você gravou? Os ensinamentos da Escritura, né? Então isso leva à conversão. Esse é o convertido, é aquele que gravou alguma coisa em cima das experiências passadas. Então tem aquela brincadeira com a psicanálise, que as pessoas dizem, você quer psicanalizar? É só lembrar que é culpa da mamãe, né? Porque se tudo se explica pelas relações do triângulo pai, mãe e filho, então você, em vez de levar anos e anos fazendo psicanálise, você diz logo, não, você já encontrou o que todo mundo procura, que é alguém em quem botar a culpa. Aí você bota a culpa nos pais, nos seus traumas, nos seus dramas e tal, e está tudo explicado. Mas o que está dito aqui é que há uma novidade de vida, sem a amnésia. E não está dito aqui que você vai culpar ninguém. O que a Bíblia diz é que cada um dará conta de si mesmo a Deus. E que sejam quais forem os traumas vividos, o que conta não são os traumas que vivemos, ou por culpa dos nossos pais, ou dos nossos mestres, ou de quem quer que seja. Mas é culpa do modo como nós... É responsabilidade, nem estou falando em culpa, é responsabilidade nossa pelas nossas reações, pelas reações que nós tivemos em face dos acontecimentos. Né? Bem, e quando falamos em criança, um dos aspectos do estágio da nossa existência que nós chamamos em que nós somos considerados criança, e volto a dizer, criança em Israel era um período curto, hoje a gente chama um homem adulto de criança, né? Mas em Israel, com 12 anos, era um homem adulto. Né? Então, a infância era muito menor. Então, um dos traços da infância, assim considerada, é a humildade, né? Porque lá no texto bíblico que nós citamos, a palavra aparece humildade, né? E que humildade é essa? Como é que uma criança é humilde? Não é humilde no sentido de ser inclinada a renunciar ao que quer. Pelo contrário, tem três coisas que as crianças dizem e repetem com muita ênfase, né? Uma, elas dizem, é meu. Outra, elas dizem, eu quero. E outra, elas dizem, me dá. Né? E isso, de certo modo, não é muito humilde, né? É um posicionamento de quem se acha no direito
no direito de propriedade, no direito de reivindicar, eu quero. O direito de propriedade é meu. No direito de reivindicar, eu quero. E no direito de reivindicar, além do eu quero, também tem me dá. Então, que humildade é essa? É a humildade de reconhecer que não sabe certas coisas. Então, a criança tem essa humildade, que nem sempre é percebida. Mas tem um período aí que quem estuda psicologia infantil e costuma chamar de idade das perguntas, ou idade dos porquês, que vai aí dos 2 aos 5 anos, mais ou menos. Né? A criança tudo pergunta. Nós vivemos isso com os nossos filhos, todos nós que já temos filhos, passamos por isso. Hoje, até os que têm irmãos, porque hoje existem, às vezes, grandes diferenças de idade entre irmãos, ou voltam a existir, porque isso também no passado existia. Está voltando, apesar das famílias de poucos filhos, hoje está voltando filhos de grande diferença de idade. E os mais velhos podem observar isso, que tem uma fase que a criança pergunta tudo, quer saber o significado de tudo, ou a explicação de tudo. E quer saber e pergunta por quê. Pergunta porque sabe que não sabe. Né? Aquela atitude do Sócrates, né? Que diz, só sei que nada sei, e nem bem isso sei. Então, saber que não sabe é uma humildade. Porque quem sabe ou acha que sabe, vamos dizer sabe, entre aspas, né? Quem sabe tudo, não aprende nada. Né? E, geralmente, quem sabe tudo é sabido sem estudo, que é uma expressão popular para um saber autoatribuído. Eu conheci um amigo que, quando nós conversávamos sobre qualquer assunto, ele dizia, não, eu não quero saber o que ninguém escreveu sobre isso, eu não quero saber o que filósofo nenhum diz, eu não quero saber o que teólogo nenhum diz, eu tenho minhas ideias. Ele era um sabido sem estudo. Né? E era uma pessoa que era uma pessoa muito arraigada às suas ideias. Ele não tinha interesse em fazer uma coisa que deu origem à filosofia teorética. Né? Porque a filosofia aforística existiu em toda parte, os hindus, os chineses. Salomão faz isso lá no livro de Provérbios. Filosofia aforística é aquela que tem sabedorias em ditados. Né? Tem um ditado que passa uma sabedoria, mas é uma coisa isolada. Não é um conjunto articulado para o mundo e a relação do homem com o mundo. Né? A filosofia teorética é aquela que tem por objeto o mundo e Deus e o homem e a relação entre essas três coisas, entre Deus, o mundo e o homem. Essa articulação de várias coisas, de vários conhecimentos, da filosofia teorética. Por que teórica? Uma filosofia aforística, de para-choque de caminhão, ou mesmo do livro de Provérbios, é uma filosofia que não está articulada numa grande teoria, numa rede de associações de conhecimentos. É de fragmentos, é de ditados, de aforismos. Aforismo é ditado. Né? Então, a filosofia aforística é mais permeável à atitude de quem fica prisioneiro das opiniões. E como é que nasceu a filosofia teorética? Que é mais preocupada com o conhecimento válido. As pessoas geralmente dizem que ciência é o que é provado, mas uma filosofia mais
elaborada, diz até que não existe prova. Porque você faz um teste e dá certo, e aí a escola do racionalismo crítico diz que esse conhecimento é válido, mas não diz que está provado. Diz que ele vale. Porque na próxima oportunidade em que ele for testado, pode ser que ele não passe. E eu não canso de repetir a mesma coisa, até porque o meu conhecimento nessa área é um tanto restrito. Então, eu repito sempre que a ciência aprovou 4 modelos de átomo, né? Dalton, Thomson, Rutherford e Niels Bohr. Não sei nem se eu estou na ordem certa da sequência. Mas a ciência considerou certo, como se tivesse provado, né? 4 coisas diferentes sobre o átomo, num espaço de 100 ou 100 e poucos anos. Do primeiro deles ao último, o Bohr, que foi já no começo do século XX, e o fim do século XIX, acho que no começo do século XX. E o primeiro deles, que é lá do começo do século XIX, o fim do século XVIII, uma coisa com menos de 120 anos. Né? Então, o provado é o que apenas é válido transitoriamente. A filosofia da ciência, da escola do racionalismo crítico, diz que as coisas, entre aspas, provadas, elas são apenas transitoriamente válidas, enquanto não se elabora um conhecimento melhor. Né? Então, a ideia de que você tem que correr atrás de um conhecimento válido, tem que passar por um processo de validação, ou fazer um teste em busca de uma prova, para usar o termo mais usado, o termo consagrado aí em muitas correntes da filosofia da ciência, principalmente no positivismo e no neopositivismo. Mas, quando se diz essas coisas, você está dizendo que quer ir além da opinião, porque a opinião é subjetiva. Não está preocupada com o processo de validação. Daquele meu amigo que dizia, eu não quero saber de ninguém, eu quero saber só do que eu penso. Bom, então, ele estava exercendo o direito de ter, preservar e expressar suas opiniões. Mas opinião não é conhecimento objetivo. Conhecimento objetivo precisa passar por um processo de validação. Bom, então, o que isso tem a ver com a nossa conversa? Tem a ver que a tal humildade da criança que sabe que não sabe, significa que ela não está se conformando com a sua própria percepção, com a sua própria observação subjetiva. Ela não está querendo formular explicações a partir da sua imaginação, sem que essa imaginação passe por nenhum processo de validação. Ela já adotou um processo de validação. O que é que torna válida uma declaração para uma criança? Eu volto a lembrar o que o meu neto disse. Não, eu vou fazer do jeito que o vovô disse. O válido para ele era o que o vovô disse. Era o processo de validação. Que tem o mesmo sentido, sem ter o mesmo alcance nem a mesma validade. Por favor, não pense que eu estou misturando as coisas. Mas tem o mesmo sentido ou expressa o mesmo desejo de validação de quem faz uma pesquisa randomizada, com duplo cego e tudo, com sujeitos aleatoriamente escolhidos, ou de quem faz uma pesquisa de laboratório, medindo, pesando, verificando temperaturas e outras coisas para propor uma mistura química e propor uma reação. Aí, o processo de validação é uma metodologia tecnicamente definida. No caso da criança, o processo de validação é a referência em alguém em quem ela confia. E lá na filosofia da ciência, a gente chama isso de princípio de autoridade. É um conhecimento que é válido pela autoridade que o diz, que o expressa. Lá eu quero fazer do jeito que o vovô ensinou, a autoridade era o vovô.
Então, é preciso ter a unidade da criança, diz o texto bíblico citado aqui por nós há poucos instantes. A autoridade é o Cristo. É preciso ser criança reconhecendo a autoridade do Cristo. Né? E quando é que isso se manifesta? Ou quando é que isso é negado? Porque a gente pode procurar entender as coisas também pelo que ela não é, ou pelo que as coisas não são. Né? Desculpe o erro de concordância aí. Então, o que não é essa humildade de quem aceita a autoridade das Escrituras, de quem aceita a autoridade do Messias? O que é o contrário disso? Vamos procurar entender pelo raciocínio no sentido contrário, que no jargão da filosofia da ciência se usa a expressão a contrário senso. Então, a contrário senso. A contrário de quê? Ao contrário da lógica da validação pela autoridade. O contrário disso é botar Deus no banco dos réus. A dizer, como é que Deus permite isso? Deus não podia ter permitido isso. Não devia ter permitido isso. Aí você está querendo ser mais sabido do que Deus. E as crianças não têm essa arrogância. Né? Então, as crianças são mais abertas a confiar na autoridade de quem cuida delas. Então, é comum ouvir uma criança dizer, mas o papai disse, ou a mamãe disse. Ela está manifestando confiança em alguém que cuida dela. E quando nós lemos que é preciso ser criança para acessar o reino dos céus, qual é o significado disso e o alcance? O significado é que a relação entre Deus e os homens tem que ser uma relação de confiança. E tem que ser a aceitação do princípio da autoridade. Então, é claro que há muito mais coisa a ser dito sobre todos esses tópicos, mas estamos fazendo aqui uma pequena provocação ou um convite ao estudo e à reflexão para que os interessados deem continuidade com outros estudos. Né? Então, qual é o significado da aceitação da autoridade das Escrituras e qual é o alcance disso? Isso tem um grande alcance. Aí temos que voltar lá para o Gênesis, e lá no Gênesis nós lemos algo sobre... Vamos lá, o Gênesis que eu botei aqui no texto, né? Gênesis 2:9. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Bom, nesse trecho do Gênesis está dito que no meio do jardim tinha a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. E um pouco adiante, isso era 2:9, capítulo 2, versículo 9. Agora vamos lá para o versículo 17, e aí nós lemos: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que é que isso tem a ver com ser criança para ser cristão? A criança não tem a arrogância ou a ousadia de dizer o que é certo ou errado. Ela pergunta papai, ela pergunta mamãe. Ou até o vovô, né? Como exemplo que eu citei há pouco. E o contrário disso, voltando ao raciocínio, ao contrário senso. A contrário senso é comer da árvore do fruto da ciência do bem e do mal. Que fruto é esse? Que árvore é essa? Quem fala em maçã como uma maneira, ou alguém já quis adaptar ao nosso meio, que era a manga. Né? Não, era um julgamento moral. Ciência do bem e do mal. Era um julgamento moral.
E quem pergunta ao papai, à mamãe, como uma criança, ou pergunta às escrituras, não está fazendo julgamento moral. Não está comendo do fruto da ciência do bem e do mal. Comer do fruto da ciência do bem e do mal é o pecado original. Ah, de maneira alguma entrareis no reino dos céus comendo do fruto da ciência do bem e do mal. Se não fores como esses pequeninos. Os pequeninos ainda não comeram do fruto da ciência do bem e do mal. Talvez na sociedade atual, já na infância, tenha um pouco disso, né? Os meninos são muito assediados com informações que eles não têm condição de processar, porque a criança, até aí mais ou menos 12 anos, não tem raciocínio abstrato, só tem as chamadas operações mecânicas, que o Piaget chamava de operações mecânicas, operações abstratas. Um cérebro que só faz operações mecânicas não está apto a fazer o julgamento da ciência do bem e do mal, né? Ele tem que seguir o que o Criador diz que é o bem e o mal. Então, nós temos aí o... E agora nós entraríamos num campo um pouco mais complexo sobre a prisão cognitiva, prisão de conhecimento, em que nós somos aprisionados, somos capturados quando aceitamos um certo conjunto de conhecimentos e referências. É o que nos torna prisioneiros de um paradigma. Esse conjunto de conhecimentos e referências recebe o nome de uma certa corrente filosófica, chamado racionalismo pós-crítico, onde o Thomas Kuhn é a figura central e a figura mais proeminente, pelo menos nos primeiros tempos dessa corrente, ou num dado momento dessas correntes, e que é um cara chamado Thomas Kuhn, e tem um livro chamado Estrutura das Revoluções Científicas, que trata disso. Né? Mas aí um assunto um pouco mais complexo. Então, faríamos apenas ainda nesse momento, desse primeiro estudo baseado no texto que eu enviei, sobre algumas atitudes de crianças que podem ser tomadas como exemplo, que, aliás, ao longo do nosso pronunciamento de hoje, eu já fiz algumas referências, né? Mas vamos enumerá-las numa sequência direta, né? Crianças perdoam mais facilmente do que os adultos. Porque estamos querendo saber qual é o tudo e em que precisamos nos fazer criança, nos transformar, passar por uma metamorfose. Então, crianças perdoam. O menino está brigando com o outro, daqui a pouco está brincando novamente, alegre e satisfeito, sem nenhuma mágoa, né? Então, isso tem o nome de perdão. Um outro ponto é recomeçar corrigindo o erro das tentativas fracassadas. O menino faz uma coisa e erra, o menino cai da bicicleta e, de novo, monta na bicicleta e vai tentar aprender. Né? E o adulto, às vezes, tem mais dificuldade de fazer isso. O adulto, às vezes, começa um relacionamento ou começa uma atividade ou começa a seguir as escrituras e não consegue, porque a nova criatura não se torna perfeita. A nova criatura é nova apenas nesse aspecto. O alcance da novidade é o que nós já comentamos aqui. É nova criatura porque já não se segue apenas pelo que foi gravado nas experiências existenciais,
mas pela nova gravação do que lhe é ministrado pelas Escrituras. Então, erra e eu uso repetidas vezes e incansavelmente aquela figura da ovelha e da porca. A nova criatura era porca e daí passou a ser ovelha. É uma metamorfose radical. Mas a diferença não é que a ovelha nunca se suje. Né? A ovelha se suja também. A diferença é que a porca é da natureza da porca gostar da lama, da sujeira. E a ovelha não gosta. Né? Ela se suja, mas se for ovelha mesmo, ela certamente não se sente bem na sujeira. Bom, então vimos dois aspectos, então, da criança que nós precisamos ser, que é ligada ao que acaba sendo perdão e que é mais facilmente restabelece situações difíceis de restabelecer e recomeçar corrigindo erros e sinceridade. Né? As crianças são tão sinceras que às vezes cometem sincericídios. Tem até um provérbio popular, não muito correto, mas com alguma dose de verdade, que diz que criança não mente. Né? Porque a criança facilmente diz que não gostou do presente que está recebendo. Né? E isso é a tal sinceridade que leva algumas pessoas a expressar dizendo que criança não mente. Né? Então, também uma criança pode dizer sem nenhum constrangimento que não está gostando da comida. Você foi a um jantar, uma pessoa lhe oferece um jantar e a criança diz, eu não estou gostando dessa comida, não quero isso não. Então, não, a criança não tem sensibilidade, aquela sensibilidade que nos empurra para a chamada mentira social. Que não é maldade, porque não prejudica ninguém e é uma maneira até de proteger as pessoas de um constrangimento. Nada, estou aqui condenando a mentira social, mas estou dizendo que criança é mais sincera por não ter isso. Né? Bom, e aí, nós vimos lá em Gênesis 8, de 21 a 22, o contraponto, que é o limite dessa história de voltar a ser criança. Tá? Porque estamos dizendo que interpretar é significado e alcance. Alcance é até onde vai, né? É o limite. E nós vemos lá em Gênesis 8, 21 e 22. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Então, o que nós estamos lendo é que nós somos maus desde a infância, que na infância já tem maldade no nosso coração. Por isso é que o tudo não é tudo. O tudo é tudo concernente àquele aspecto que estávamos tratando. Tudo daquelas atitudes que abrem caminho, que dão acesso ao reino dos céus. Então, ficamos por aqui, porque já estamos com 1 hora, mais ou menos. Né? Deixe-me passar um risco aqui no texto, para depois lembrar até onde vim. E no próximo domingo espero concluir. Com uma parte um pouco mais complexa, mas que é uma parte menor e dá para a gente dar maiores esclarecimentos na hora da live, e pedindo mais uma vez que você dê o like no canal, quando acessar o canal, e ouça até o fim, e compartilhe, e interaja. Você manda perguntas, você faz críticas, você contribui com acréscimos. Ainda essa noite eu recebi um comentário de alguém que foi um comentário bastante oportuno. Então, muito obrigado e fica o convite para o próximo domingo. Até breve.